Existe um procedimento investigatório, que o termo certo diz inquérito civil público, que está tramitando no Ministério Público de Viamão, na vara especializada do Ministério Público, e ele é de acesso a toda a comunidade pela internet. Eu não vou aqui dizer o número de inquérito, mas é aberto. Onde a promotora Nelise Stephens instaurou um procedimento em maio de 2013 com o seguinte objeto: eventual poluição sonora referente à escola de samba Unísio de Isabel, bairro Santa Isabel, Viamão. Hoje ela está tramitando ainda. Então começou em 2013, lá na Defesa Comunitária, Poluição Sonora. Como é que se começa um procedimento no Ministério Público em relação à poluição sonora? Já desde 2012 havia algumas denúncias que, no nosso ver, eu posso falar isso porque eu falei no Ministério Público, foram simplesmente infundadas. Eram denúncias de pessoas dizendo que a Vila Isabel fazia ensaios e atividades sexta, sábado e domingo, até altas horas da madrugada. É óbvio que a nossa escola, para quem vai lá, não faz ensaios sexta, sábado e domingo. Inclusive em abril, nossos ensaios eles começam em setembro, outubro e vão até o carnaval, março ou janeiro, fevereiro. Tem um tempo pré-estabelecido. É um evento que a gente fala que é sazonal, né? Sim. Os quentes dos ensaios mesmo são de setembro até fevereiro. Então eram notícias bem infundadas. Mas o Ministério Público, que é de ofício, e está correto nisso, fez a sua investigação e em maio de 2013 instaurou esse inquérito civil aí. Esse inquérito civil é a partir provavelmente de moradores ali da redondeza. Sim, como eu falei, a inicial foram denúncias, né? A gente está falando aqui um português, assim, para que a gente não fale muito no juridiquês, né? Mas denúncias através de e-mail, através de ligações, não interessa, mas são denúncias, né, que chegaram ao Ministério Público, que a promotora, de ofício, correta, instaurou esse procedimento para saber da veracidade ou não. É normal que isso ocorra, que se designem oficiais do Ministério Público ou então agentes do Batalhão Ambiental, da Brigada Militar, para fazer vistorias. E se constatou realmente? Exatamente. Então, até aí está tudo correto dentro da lei. Mas para que um inquérito tenha que ter uma legitimidade, também é importante que haja um número mínimo assim, de incomodados, né? Sim. Senão fica complicado. Isso começou em 2012. Foi instaurado em 2013, até que já no dezembro de 2013, já na época forte do nosso carnaval, eu fui surpreendido numa quinta-feira de manhã, que estavam 2 policiais militares interditando a nossa quadra, porque foram solicitados pelo Ministério Público, né? E chegaram lá e viram aquelas coisas óbvias, que a escola não tem isolamento acústico. Resposta: não. Que a escola produz algum barulho que possa incomodar? Resposta: sim. Isso é óbvio, quem conhece essa quadra sabe. Então, rapidamente interditaram a quadra. Nós levamos o nosso setor jurídico para fazer as diligências necessárias e nós concluímos ali que tinha sido feito de forma não dentro da legalidade. Sim. Porque tem que ser medido por decibelímetro e tem que ser feita a medição exatamente no horário que aquela pessoa está reclamando. Isso era isso numa quinta-feira de manhã. Conseguimos um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, onde ela nos solicitou algumas alternativas, nós executamos, providenciamos o PPCI, providenciamos o alvará, fizemos tudo o que tinha que fazer e ela nos liberou lá. O termo certo é termo de ajuste de conduta, um TAC, para que nós terminássemos o nosso carnaval de 2013 e 2014. Terminado 2014, ela nos chamou de novo para que a gente fizesse agora sim um entendimento de como seria feita essa situação. Nesse período, ela designou o seu departamento de engenharia técnica lá para fazer uma medição mais aprofundada. E aí sim, com calma, com o tempo. Fizeram e novamente chegou essa resposta, que não tem isolamento acústico. Isso não precisa nem a gente gastar muita energia. É só olhar a quadra. Só olhar. Como nenhuma outra, poucos locais públicos hoje têm isolamento acústico. Aí a gente conseguimos fazer um entendimento com a promotora nesse período, terminado o carnaval de 2014.
A promotora nos ofereceu que a partir desse estudo técnico da sua engenharia, as 3 alternativas possíveis seriam: A, nós fazermos uma quadra com isolamento acústico. Né? A própria Vila Isabel, sim, com próprios recursos? Próprios meios. Opção 1, construímos uma quadra, atender, né? Para quem é do carnaval e conhece, eu só conheço do Brasil o Salgueiro, no Rio de Janeiro. Que tem isolamento e térmico. Não conheço nenhum boteco, nenhum bailão, nada que tenha, mas tudo bem. Então, a alternativa 1 era nós construímos uma quadra de isolamento acústico. A alternativa 2 seria nós fazermos ensaios, ou nossos eventos, até as 19 horas. Para quem é do carnaval, sabe que não tem. Ou então a alternativa 3 seria nós vendermos nosso terreno e comprarmos em outro local e construirmos uma quadra também. Foi quando nós fomos para ela que nós decidimos vender aquele local, porque nós não somos dono do local. Ela perguntou quem é o dono do local, foi quando ele falou que o terreno, como de todos os órgãos, as atividades públicas de Viamão são da Prefeitura de Viamão, através de uma cedência, um sistema, uma lei bem específica lá. Foi quando, onde eu quero chegar para entender por que eu falei essa história toda, então ela chamou a Prefeitura de Viamão como parte, já que ela é a proprietária de Viamão. Uma audiência seguinte, já em junho daquele ano, 2014, o prefeito de Viamão foi chamado então a participar dessa solução. Sim, arrumar uma solução para o problema. Nós, respondendo as perguntas, nós não tínhamos condições de construir uma quadra nova e não podíamos vender aquele terreno para construir outra quadra nova. Não tem como vender. E aí foi perguntado ao prefeito se ele teria alguma alternativa para conciliar, porque o papel da prefeitura também é esse, né? Auxiliar as relações da sociedade que estão envolvidas, porque tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Sim, com certeza. Uma prefeitura não é feita apenas para dar assistência a uma parcela da comunidade. Exatamente, tem que fazer tudo. Saúde, educação, moradia, esgoto, saneamento, e cultura, e lazer, e futebol para as pessoas, e assistência social para as crianças, é tudo. Para isso existe um prefeito que nós escolhemos. E, ao contrário de alguns pensam, o prefeito Valdir Bonato está sendo e foi parceiro da Vila Isabel nessa solução. Cada um de nós tem uma ideia do que ele poderia ser parceiro. Poderia ele investir ali, tu pode pensar porque ele não compra em outro local, sim, enfim, mas que ele foi parceiro, foi. E está sendo parceiro. Que bom, né? Isso, que bom. Não, é importante que se diga isso, se frise bem isso, porque a ideia que o pessoal passa e tem é de que é a atitude do prefeito te retirar a quadra da Quem está falando é o presidente da Vila Isabel, que está dizendo peremptoriamente que não é atitude do prefeito, não é vontade do prefeito. É uma solução para um problema de relações sociais, onde envolve o Ministério Público, a comunidade de um lado, outras pessoas da comunidade de outro lado, e alguém deveria achar uma solução para essa questão. Então, o prefeito, o Ministério Público, a Justiça e a Vila Isabel estão procurando a melhor solução que a gente vai tratar no decorrer desse nosso assunto contigo.